Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é a mordomia do tempo. O texto bíblico está em Eclesiastes, capítulo 3, e diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz, palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje, irmão. O primeiro é conceituar o tempo. Segundo é salientar a mordomia do tempo. E terceiro é mostrar como aproveitar o tempo. Não podemos jamais recuperar o tempo perdido. Sua perda traz frustração, prejuízo e violação da boa disciplina e ordem da vida. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus valorizou o tempo na vida do seu povo. Não por acaso, na lei, ele orientou o povo a disponibilizar tempo para o trabalho, tempo para o descanso e tempo também para a família. Meu irmão, vamos combinar o seguinte: numa época em que muitos trabalham várias horas por dia, precisamos sim resgatar o conceito bíblico de tempo e procurar o máximo vivê-lo com diligência, de modo que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. O plano original, ou no plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que a sua existência é efêmera, meu irmão. Então, devemos sim aproveitar o tempo com diligência. Aí nós temos o primeiro ponto da lição, que fala sobre conceitos importantes. Amados, tempo significa série ininterrupta e eterna de instância, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo, é claro, do contexto em que é empregado. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical e tempo verbal. E na Bíblia? Então vamos ver tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. É o que diz Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles por sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então, nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. É o que diz Atos 17, 26 e 27. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscasse o sem
Senhor. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não ia compreender a sua origem, o seu começo, nem muito menos, meu irmão, o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, né, sentidos reais e metafóricos do tempo. E nós vamos ver alguns aqui agora. Por exemplo, existe uma expressão em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é no princípio. Ou seja, o versículo é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, a palavra princípio, ou a expressão no princípio é Bereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio ele é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu kairos. Em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, expressa esse mesmo princípio. Aí nós temos uma outra palavra, ion, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano. É o dia a dia no qual Deus nos concedeu viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo ion, o dia natural. Aí nós temos o cronos, é o termo grego para tempo que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isso é, o tempo cronológico. Além de incluir o dia de 24 horas, também se refere a semanas, a meses, a anos e a décadas. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado e até mesmo estudado. Então, nesse sentido, o salmista escreveu o Salmo 91 12 e 14. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Aí nós temos uma outra expressão, kairos. É o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas características, né, ou categorias humanas de medição. 2 de Pedro 3,8 ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como 1000 dias. Jesus também ensinou que não pode ser definido o tempo de Deus. Ele disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Então o que fica tatuado nesse primeiro momento é que o termo tempo remete-nos à duração das coisas, épocas determinadas e sucessão de períodos. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala da mordomia do tempo. Cara, o tempo, meu irmão, é o único bem que não podemos recuperar. Por isso, a palavra de Deus nos exorta, Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Cara, escute o que eu vou dizer. Segundo o relatório 2018 da Global Digital, escute isso, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas por dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gastos nas redes sociais supera a 3 horas e meia. Portanto, bem acima da média mundial. Cara, você percebeu? Cara, o tempo, se você é solteiro, o tempo que você gasta com a internet, você poderia estar estudando para passar num concurso público, você poderia estar fazendo um curso para ganhar estabilidade profissional. Se você é casado e não tem filho, cara, é um tempo preciosíssimo, cara, precioso. Você poderia estar fazendo um carinho na sua esposa, você poderia estar
no momento de lazer com a sua esposa. Você poderia estar conversando com a sua esposa, lembrando dos momentos bons, momentos alegres. Você poderia estar namorando a sua esposa. Se você é casado e tem filho, cara, que tempo precioso. Você poderia estar o quê? Brincando com os seus filhos. Você poderia estar lendo uma história para eles. Você poderia estar educando os seus filhos. Você poderia estar rezando ou orando com eles. Dando à família um tempo de qualidade. Cara, não podemos desperdiçar o tempo. Nós temos que contar o tempo. O salmista, ele falou sobre isso, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. E a pergunta é, será possível contar os dias? Cara, entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou o quê? Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós precisamos aprender a contar o dia que Deus nos deu. Por que eu tenho que remir o tempo? Por que eu tenho que aprender a contar o tempo? Simples, meu irmão. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades físicas, as faculdades emocionais, daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. O que tem que ficar tatuado no nosso coração é que a mordomia do tempo, meu irmão, envolve o seu proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo seu uso. Tempo é tempo. Cara, escute isso. Deus nos deu o tempo. Ele não vive no tempo. O tempo é nosso. O tempo é da humanidade. É sim um dom de Deus a cada ser humano. Ora, meu irmão, se o tempo é um dom de Deus, um dom que Deus nos concedeu, concluímos que como dom devemos saber como administrá-lo. Deus nos cobra por tudo que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda: remindo o tempo, porque os dias são maus. Existem muitas pessoas os quais pensam que o tempo ele é de Deus. De certa forma, essas pessoas estão certas. Quem criou esta dimensão e nos colocou nela foi o Senhor, mas Deus fez o tempo para nós. O tempo é nosso, o tempo é meu, o tempo é seu, o tempo é dádiva, é próprio da humanidade. Ela deve saber como aproveitá-lo, como usufruir dele o máximo que puder, sem erros. Senão, irmão, nós vamos estar desvalorizando a nossa própria alma. Precisamos pensar nisso com muito carinho. O terceiro ponto fala como aproveitar o tempo. Ah, meu irmão, use o tempo, escute, use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária. O estudo da palavra, a oração não pode faltar numa vida piedosa, meu irmão. Não pode faltar. Então, oração. Ei, você quer aproveitar o tempo? O tempo, ore ao Senhor.
na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi e Daniel, a Bíblia diz que eles oravam 3 vezes, meu irmão, por dia. Salmo 55, 16 e 17. Mas eu o invocarei e o Senhor me salvará. Davi falando, de tarde, de manhã, ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aí nós temos Daniel, capítulo 6, 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava ao Senhor, como costumava fazer. Então veja, era o costume de Daniel todos os dias, 3 vezes orar ao Senhor. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ah, meu irmão! Aí, para você não falar assim, mas peraí, pastor, a minha referência é Jesus Cristo. Daniel e Davi são do Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia aí, meu irmão, Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, a partir do 41. Olha o que diz. Vigiai e orai. Jesus está falando para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Está falando com referência a quem? Aos discípulos. 44. E deixando-os de novo, Jesus deixou os discípulos e foi fazer o quê? Orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, meu irmão, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia toda a Escritura Sagrada. Aí nós temos a leitura da palavra. Aproveite o tempo lendo a palavra de Deus. A Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus. O salmista, né? Ele, Salmo, se não me engano, Salmo 23, se não me falha a memória, diz o quê? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação todos os dias. Davi diz que guarda a palavra onde? Salmo 119, versículo 11. Que guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Cara, todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para a edificação pessoal, bem como para o preparo na doutrina, no ensino, na exortação, na orientação e nas advertências. Use o tempo também para você mesmo. O apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, ele diz, cuida, Timóteo, de si mesmo, 1 Timóteo 4,16. O apóstolo João desejou ao destinatário da sua 3ª carta que tudo fosse bem em todas as coisas, 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Assim, meu irmão, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Quer aproveitar o tempo? Use para a sua família, meu irmão. Há líderes que têm tempo para tudo, tempo para a igreja, tempo para missões,
tempo para viagens e seminários, tempo para conferências, convenções, mas deixam a sua família em segundo e terceiro plano. Há casos de casamento destruído por falta da valorização do cônjuge para com a sua família. Não podemos deixar de priorizar a nossa família. E a ordem é Deus, você, seu cônjuge, seus filhos e a igreja. A igreja vem por último, a igreja local por último, meu irmão. Um dos recursos necessários para a edificação da família ainda é o mesmo, o culto doméstico. Dá uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, versículo 11 e versículo 19. Pense nisso, que o conselho do apóstolo Paulo possa estar falando profundamente a nossa alma. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a nós e a nossa família. Cara, aproveite o tempo de forma correta. Quando o tempo ele é bem aproveitado, ele se torna satisfatoriamente extenso para os que achavam curto por ser veloz e prazerosamente veloz para quem não gostava dele por achá-lo extenso. Uma indagação assim interessante, né, e oportuna seria: como aproveitar bem o meu tempo? A resposta óbvia seria fazendo o que gosto e o que me faz progredir. Então, fazer o que não gostamos é ruim demais. Quando faço o que não gosto, faço mal feito, perco o meu tempo e angustio a minha vida. Todavia, se doso bem o tempo medido com o tempo vivido, e este último é vivenciado intensamente no que gosto de fazer, tudo se encontra no seu devido lugar e não há mais insatisfação. Existe ainda uma contraposição, é claro. Não é verdadeira afirmativa de que há coisas que fazemos e devemos fazer mesmo sem gostar. Claro, mas nós fazemos por necessidade. Primeiro, a obrigação, no sentido de fazer mesmo sem gostar. Depois o trabalho, né, que eu gosto de fazer. Dever com prazer ou coisas que são boas para mim, mesmo que não seja tão imprescindível. E por fim o lazer. Quando não seguimos essa regra, a relação entre o tempo medido e o tempo vivido não é satisfatória. Meu irmão, eu quero concluir, mas o que vimos hoje? Primeiro, os conceitos importantes. Depois falamos sobre a mordomia do tempo. E depois como aproveitar o tempo. Na oração, né? Tempo para Deus. E na leitura da palavra. Aproveitar o tempo com você mesmo. E aproveitar o tempo com a sua família. Cara, após a queda do homem, ele experimentou as agruras, né, e os pesares da ação do tempo. Ele veio envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo nós somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar e honrar o nosso Senhor enquanto estivermos na terra. Então, aproveite o tempo, meu irmão. Porque se existe uma coisa que não volta, é o tempo. Já dizia a Rádio Relógio, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.